Olá, meus alunos, tudo bem? Letrados? Para quem não me conhece, meu nome é Cairo Mendes e sou seu professor de língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos a essa aula maravilhosa, que é uma das aulas mais gostosas da semana. Vamos lá? Hoje nós vamos ter uma aula muito importante, que é a aula que faz referência ao Dia da Consciência Negra, um dia fundamental para que nós nos lembremos de que nós temos que combater o racismo e temos que compreender toda a história, toda a trajetória dos povos negros, dos povos africanos aqui no Brasil e a importância cultural que eles têm para a nossa nação. Vamos lá? 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra relembra a importância de refletir sobre a posição dos negros na sociedade. Afinal, as gerações de afro-brasileiros que sucederam à época da escravidão sofreram e ainda sofrem diversos níveis de preconceito. A criação de um dia comemorativo da consciência negra é uma forma de lembrar a importância de valorizar um povo que contribuiu para o desenvolvimento da cultura brasileira. A data faz referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. A figura de Zumbi foi eleita como símbolo de luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicam. Para quem não conhece, Zumbi foi líder de um quilombo que hoje seria localizado no estado do Alagoas, no Nordeste brasileiro, e que resistiu durante mais de 100 anos às tentativas de invasão da coroa brasileira na época. Por isso ele é representante da importante luta dos negros contra a escravidão, que os arrastaram de maneira violenta de seu lar na África. Vamos seguindo? O que o Dia da Consciência Negra representa? O Dia da Consciência Negra é uma data significativa, pois traz luz a questões importantes, o racismo e a desigualdade da sociedade brasileira. Esse dia é importante para relembrarmos que a nossa sociedade foi construída por meio da escravidão. Dia da Consciência Negra. Dados apontam que cerca de 56% da população autodeclara-se negra, pretos ou pardos. O racismo foi tão impregnado na cultura do brasileiro que até no vocabulário ele se manifesta. Expressões como da cor do pecado, denegrir, mulato, cabelo ruim, para se referir a cabelo crespo, entre outras tantas, denotam claramente o racismo e surgiram do legado dos mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Destaco também a expressão dia de branco, que também é dia de negro, que também é uma expressão racista. Outro exemplo de que o preconceito racial ainda precisa ser muito combatido é a relação à cultura religiosa oriunda dos negros. Na década de 1930, as chamadas religiões de matriz africana eram proibidas no Brasil. Atualmente, apesar de a Constituição prever a liberdade religiosa, o que se vê em nosso país é que as religiões de matriz africana são intensamente perseguidas. No caso das religiões de matriz africanas, a gente destaca aqui, pelo menos, o candomblé e a umbanda, que são perseguidas pela incompreensão, pela falta de conhecimento de que muitas pessoas têm em relação a essas religiões, que são fundamentais e têm uma cultura e uma mitologia não, tem uma cultura e crenças que são muito bonitas e que valem a pena ser reconhecidas, tá? Que tem muito a ensinar a nós. Dia da Consciência Negra. Várias medidas foram tomadas para promover uma reparação histórica aos negros de nosso país. Dentre essas medidas, podemos destacar a Lei de Preconceito de Raça ou Cor, Lei número 7.716, de 5 de novembro de 1989. Qualquer preconceito no Brasil pode ser punido com medidas judiciais. Vamos ver essa tirinha da Mafalda? Gostou, Suzanita? Foi minha mãe que me deu. Ah, é um negrinho? É, porque não vai me dizer que você tem preconceito racial. Eu? Claro que não. Afinal, nós somos todos iguais. Como é que eu vou ter preconceito racial? Aonde você vai? Lavar o dedo. Então essa tirinha ela aponta o preconceito
que ele é subliminar, ele é escondido muitas vezes por parte de muitas pessoas que não reconhecem o preconceito que elas têm e que acham que o simples reconhecimento da pessoa negra é suficiente para o respeito dela e da sua dignidade. No Brasil, fala-se que existe um preconceito velado, um preconceito que ele se manifesta nas pequenas relações sociais, em pequenos comentários ou em pequenos pensamentos e comportamentos que muitas vezes não são ditos. O preconceito às vezes se manifesta num olhar, num esconder a bolsa enquanto se anda na rua, entre outros comportamentos que devem ser repensados, devem ser desconstruídos. Por isso o Dia da Consciência Negra é tão importante, para que nós que não somos negros, mas também nós que somos negros, reflitamos sobre essas questões para que as pessoas negras ou pardas sejam cada vez mais incluídas na nossa sociedade. 6 maneiras de combater a discriminação racial. Fique atento para não reproduzir comportamentos preconceituosos. Repense seus atos e seu vocabulário. Não incentive apelidos que caracterizam estereótipos. Não fale da cor do seu colega. Reflita a necessidade de festas em datas comemorativas. Explique tudo aos seus colegas. Valorize a diversidade do dia a dia. Todos temos características próprias e precisamos respeitar. Dia da Consciência Negra. Temos aqui um poema de Manuel Bandeira que trata dessa questão também. Irene negra, Irene preta, Irene boa. Irene, sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro, bonachão, entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Sobre aquelas abordagens para a gente trabalhar essa questão da consciência negra, eu falo de outra que também é muito importante, que é a gente ter a paciência e a compreensão de ouvir o que falam as pessoas negras, as pessoas que militam em prol dos direitos dos negros e dos pretos no Brasil. Muitas vezes essas pessoas elas sofrem preconceito primeiro por serem negras e por militarem em favor dessas causas, que são fundamentais. Porque uma sociedade racista, ela não é democrática em nenhum aspecto. Porque o racismo ele se expressa nos mais diferentes níveis da sociedade. Ele se expressa nas relações sociais, ele se expressa nos direitos que as pessoas deveriam ter e muitas vezes não são dados pelo Estado e pelo funcionamento, muitas vezes até do judiciário e etc. Então é fundamental que nós tenhamos ouvido atento, que nós saibamos respeitar o que dizem essas pessoas, saibamos escutar muitas vezes coisas que a gente não gosta de escutar e que muitas vezes a gente tem que reconhecer o preconceito que há em nós. Porque uma pessoa que ela é preconceituosa, muitas vezes ela não sabe que é preconceituosa. Ela foi ensinada assim nas nossas relações sociais, no dia a dia, na infância, e aquele preconceito ele vai se construindo, se constituindo no ser da pessoa e está ali inconsciente, sem ser percebido. Só em alguns momentos ele se manifesta. Então é importante que nós saibamos escutar, saibamos olhar para dentro de nós, saibamos reconhecer, porque não faz mal a gente reconhecer que a gente precisa mudar, que a gente precisa pensar diferente. Faz mal a gente não perceber isso e continuar agindo dessa forma. Então é isso, gente. Não esqueçam de entrar na plataforma Eduque, conhecer nossa plataforma, ver todas as aulas de todas as matérias que vocês precisam, estudar, revisar o conteúdo e fazer as atividades. Essa é mais uma aula de língua portuguesa e eu fico muito feliz em tê-los aqui hoje, tá?